Vamos apresentar os números. Já direto com as perguntas? Não entendi. Por causa da atualização, às 19, claro. Tem razão. Porque nós, só para explicar para vocês, nós estamos ajustando os números com as secretarias estaduais para que as diferenças temporais que ocorrem no Brasil inteiro, pelas atualizações em cada estado, então nós estamos organizando de tal maneira que os números serão atualizados todos os dias às 19 horas. Isto é temporário porque nós estamos fechando as bases de dados, os números aumentaram e as equipes precisam consolidar diariamente esses números. Como as bases ainda não estão todas em um único local, nós estamos fazendo isso, porque ontem deu uma certa confusão, nós atualizamos às 15, depois atualizamos às 19. Para evitar essa diferença e facilitar a compreensão, nós vamos atualizar somente às 19 horas. Podemos começar, Renato? E deste modo, os dados estarão no portal covid.saude.gov.br, como nós já fazemos. Estamos atualizando o portal, vai ficar muito bacana, está entrando novas informações. E além dos boletins temáticos que nós continuaremos fazendo uma vez por semana, fazendo uma discussão mais ampla sobre alguns temas. O próximo boletim, que é o boletim número 15, nós já estamos com ele praticamente pronto, nós vamos abordar a questão da mortalidade, do óbito. Então, nós vamos trazer uma série de análises um pouco mais aprofundadas, explicando e interpretando um pouco a dinâmica do que está acontecendo no Brasil. Alô, vamos lá. A ideia aqui é a gente temos a lista de jornalistas cadastrados que enviam perguntas para o Ministério da Saúde, como usual. Serão, nesta coletiva, nós vamos fazer 5 perguntas presenciais e abrir para 2. Seguir para 5 perguntas online e seguir para 2 presenciais. Aí, novamente, a gente retoma 5 perguntas online e mais 2 presenciais, para que a gente possa ter uma dinâmica entre os jornalistas que enviaram perguntas para o Ministério da Saúde e os jornalistas aqui presentes. Lembrando que o secretário é o secretário de Vigilância e Saúde, as respostas serão relacionadas ao tema Vigilância e Saúde, e as demais a gente tenta responder ao longo da semana com a presença do ministro ou com a presença de outros secretários de outras áreas. Algumas perguntas foram enviadas ontem, que por uma questão ontem a gente não conseguiu fazer coletiva técnica, elas também estão aqui presentes, né? No caso, essa do Adriano Justino, da Gazeta do Povo. Ele havia nos perguntado, cada 3 óbitos é de indivíduos sem comorbidades, 33%. Na Itália, 3,6%. O que existe no Brasil? Subnotificação de comorbidades ou um novo padrão de vítimas? De acordo com os dados registrados no sistema de vigilância da gripe, que é onde nós recebemos as informações dos casos que foram internados em qualquer hospital, seja público ou privado, e dos casos que procuraram unidades sentinelas, 65% apresenta pelo menos um fator de risco. Isso pode incluir obesidade, imunossupressão, entre outros. Em alguns boletins, nós já fizemos algumas análises tentando caracterizar ou discutir este perfil, né, principalmente quanto ao percentual de idosos no Brasil em relação a outros países. Não é possível ainda, até o momento, destacar a possibilidade de subnotificação de comorbidades ou grupos de risco, ou seja, o campo dentro da ficha não está registrado tendo a presença dessa comorbidade. Então, esse é um fato. Além disso, é importante também considerar hipóteses como diferenças em relação ao
momento da circulação dos vírus respiratórios. Eu já falei isso em algumas oportunidades. No hemisfério norte, na Itália, nos Estados Unidos, na China e na Europa como um todo, a circulação dos vírus respiratórios, ela antecedeu ao pico ou a maior circulação do coronavírus. No Brasil, isso está acontecendo agora, porque nós estamos no outono e inverno. Então, este é o período de maior circulação de outros vírus respiratórios. Este pode ser um fator que poderia explicar ou pode explicar. Nós temos em alguns locais relatos de co-infecção de 30% dos casos de Covid. Obrigado. Maria Eduarda Cardim, do Correio Brasiliense. Levantamento de dados de alguns estados mostram que pessoas com menos de 60 anos são as mais infectadas pela Covid-19 no Brasil. Por exemplo, a maioria dos infectados, 41%, na capital do Rio, tem de 30 a 49 anos. Por que a maioria dos infectados é jovem? Há alguma explicação para isso? Secretário. Perdão. No cenário nacional, considerando todas as notificações, são mais de 96 mil hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, nós temos menos de 58% tem menos de 60 anos. Quando consideramos apenas os casos de síndrome respiratória aguda grave com confirmação do Covid, a distribuição é semelhante, sendo 54% tem idade inferior a 60 anos. Mas quando tratamos dos óbitos, esse padrão se inverte. Nós observamos que é mais frequente o óbito entre maiores de 60 anos, chega a 69%. Os primeiros dados que saíram da China concentraram-se em idosos também, especialmente aqueles que viveram problemas, que tinham problemas associados de saúde. Inicialmente, parecia que a Covid era uma ameaça somente para os idosos e aqueles com outros problemas de saúde. À medida que a quantidade de teste foi sendo disponibilizada e cada vez mais estamos conhecendo sobre a doença, num relatório recente de 16 de março do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, 508 pessoas foram hospitalizadas pela Covid nos Estados Unidos. Destas, 38 tinham menos de 20 e 54 anos, estavam entre 20 e 54 anos, ou seja, 38% nos Estados Unidos também apresentavam um padrão de faixa etária diferenciada. As autoridades atuais na Europa estão observando que metade dos casos graves na França e na Holanda são em pessoas com menos de 50 anos de idade. E é importante que todos saibam que os jovens também podem ser afetados e que eles devem tomar precauções que a gente vem relatando sistematicamente. Lavar as mãos, usar máscara e fazer as medidas de etiqueta respiratória. Então, é fundamental que as pessoas entendam que este vírus é um vírus novo, é uma doença que nós estamos aprendendo, que estamos conhecendo. E não há nenhuma verdade absoluta sobre esta síndrome respiratória. Nós temos um país em que doenças tropicais não acometem da mesma maneira, não ocorrem nos países mais afetados, como Itália, Alemanha. Então, nós temos um ecossistema, circulação de vírus que são muito específicos da região do Brasil. Se estes vírus poderão ser fatores de proteção ou fator de risco, nós não sabemos ainda, precisamos acompanhar um pouco mais. Então, essas diferenças estão sendo estudadas, temos várias universidades nos ajudando na investigação e na interpretação do perfil epidemiológico no Brasil. Heloísa Torres, bom dia Brasil. O Ministério tem levantamento de quanto tempo, em média, as pessoas que tiveram Covid, que foram para o hospital, tem levado até voltar à vida normal? Quanto tempo tem durado os sintomas? As pessoas têm ficado com resquícios? Tem sido a média mundial ou aqui tem sido diferente? A imunidade fica mais alta? Tem alguma evidência disso? E depois de recuperado, pode tomar vacina de gripe, de pneumonia? É recomendável? E finalmente, pode doar sangue? São várias perguntas, talvez falar de forma fracionada, né? Bom, primeiro, obrigado, Heloísa. Luísa, entre as 7 mil
entre 7.579 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave confirmadas para a Covid, registradas no Sistema de Vigilância da Gripe, nós observamos que, até o dia 5 de maio, as que evoluíram para alta, a mediana, ou seja, 50% das pessoas tinham menos de 6 dias de internação, variando de 1 dia, ou seja, entrou e foi liberado logo, até 48 dias. Tá? Então, 50% menos de 6 dias, outros 50% mais 6 dias. Quanto ao tempo dos sintomas, a duração depende da gravidade de cada caso. Nós temos, em média, nos casos graves, a internação em uma UTI, ela fica em torno de 14 a 16 dias, podendo chegar a 21, 25 dias. Os casos mais leves saem com menos tempo. E nos casos em que a síndrome parece mais um resfriado, mais uma gripe comum, as pessoas tendem a melhorar por volta de 10 a 14 dias após o início dos sintomas. Por isso que nós sempre recomendamos o isolamento por 14 dias. Nos casos graves, que pode afetar os pulmões, causando uma síndrome respiratória, esses podem durar mais tempo. Esta é uma grande diferença entre a síndrome respiratória causada pelo coronavírus, que é mais arrastada, é mais demorada, comparado com a síndrome respiratória causada pela influenza, que é mais aguda, ela demora menos tempo. É quase que em torno de 9 dias para a influenza e 14, 15 dias para coronavírus. Pode doar sangue? É uma pergunta. Depois de ter a Covid-19, pode doar sangue? Então, o que nós não sabemos ainda? Nós ainda temos, primeiro, um esclarecimento. O fato de apresentar anticorpos, ou seja, eu desenvolvo anticorpos contra uma doença, não significa necessariamente que eu tenho imunidade contra essa doença. Um exemplo disto é o HIV. O HIV é um vírus. Nós temos testes sorológicos onde nós medimos os anticorpos, o ELISA para o HIV, e não necessariamente a pessoa está imune contra o HIV. Então, não são todas as doenças que desenvolvem anticorpos e esses anticorpos vão representar uma proteção. A compreensão da proteção pelo coronavírus, ela ainda está sendo construída. Nós não temos clareza se a imunidade ocorrendo, e aí, ouvindo especialistas que lidam com coronavírus antigos, com outros coronavírus, nós precisamos entender melhor a dinâmica deste coronavírus, do Covid-19. Mas nós podemos afirmar que grande parte das pessoas ou nos locais onde tiveram surto, como lá em Wuhan, e em outros locais da China e da própria Itália, Alemanha, não tiveram novos surtos. Então, possivelmente, há uma proteção, ela existe, nós não sabemos por quanto tempo. Essa proteção, ela é duradoura, ou seja, como sarampo, eu tomo uma vacina, ou se eu peguei sarampo, nunca mais eu vou ter. Ou se ela é temporária, como na influenza, que todo ano nós temos que tomar uma vacina novamente, porque o vírus vai mudando. Então, estas características, elas estão sendo descritas, nós não temos certeza. E eu comentei isso para explicar a questão da recomendação de doação de sangue. O tempo da viremia, ou seja, o tempo que o vírus permanece no organismo viável, não está muito bem claro. Nós conseguimos detectar o vírus com 12, 14 dias após o início dos sintomas. O ideal é fazer o RT-PCR entre o 3º e o 5º dia, é um período mais adequado. Mas nós falamos, olha, pode fazer entre o 1º dia de doença até o 7º dia de doença. Não quer dizer que se eu fizer com 10, 12 ou até 14 dias, o RT-PCR pode ainda dar positivo. O que nós não sabemos é se esse vírus presente
em uma amostra de sangue, tanto tempo depois do início dos sintomas, ele ainda é viável para a infecção. Então, é recomendável que se aguarde um tempo maior para fazer a doação de sangue após souber, após o diagnóstico pelo coronavírus. Mas é fundamental que as pessoas doem sangue. Nós não podemos parar de doar sangue. Os bancos de sangue estão necessitando de doadores e nós temos muito mais pessoas sem Covid, sem coronavírus, do que coronavírus. Aquele que teve, que está agudo, obviamente não deve doar, assim como qualquer pessoa gripada não deve doar. Então, nós devemos ter os mesmos cuidados que temos em relação às outras doenças. E no caso de dúvida, vá a um banco de sangue, onde você costuma doar ou pretende doar, e você vai passar por uma triagem. Esse pessoal vai poder lhe falar se você deve doar naquele momento ou se você tem que voltar novamente depois. Então, é uma boa pergunta para esclarecer e reforçar as campanhas de doação de sangue. Joana Oliveira, É o País. Um estudo da Unesp com pesquisadores da Oxford aponta que o Brasil como o próximo epicentro global da Covid-19, já que o país segue uma curva de óbito similar à dos Estados Unidos, que deve se acentuar em junho. Qual a projeção do Ministério para as próximas semanas? Bom, o ministro Nelson já falou aqui em algumas situações. Essas projeções, elas levam em consideração várias métricas, vários parâmetros diferentes. Eu posso ter projeções diferentes de instituições de pesquisa diferentes, ou seja, eu teria que avaliar cada metodologia. Como nós não temos a história natural da doença, do Covid-19 no Brasil, a nossa análise, ela se dá considerando os vírus respiratórios. Então, todos os anos, entre outono e inverno, nós temos aumento de gripe, Tanto que começa a ter mais propaganda de antivirais e antitérmicos na televisão por causa disso, porque todo ano este é um período em que as pessoas ficam mais aglomeradas, os vírus respiratórios circulam com mais intensidade. Isso não é novidade. Então, naturalmente, teremos aumento da circulação de vírus respiratórios, porque esse é o momento que ocorre. No entanto, nós não sabemos precisar o quanto dessas medidas não farmacológicas que estão sendo adotadas, como o distanciamento social, lavar as mãos, o uso de máscara, isso com certeza terá um impacto positivo, ou seja, de redução de circulação de outros vírus respiratórios, não somente do coronavírus. Então, olhando o período histórico de doenças respiratórias no Brasil, nós estamos agora na semana 19. Entre a semana 19 até a semana 27, 31, é o período em que nós temos maior circulação de vírus respiratórios no Brasil, e vocês podem acessar o site info.gripe.fiocruz.gov.br, onde vocês vão ver o histórico, está tudo acessível, tudo transparente, para que as pessoas possam conhecer da sua região, do seu estado, qual é o padrão de gripe na sua região. E o Ministério depois pode colocar isso também no site nosso para ter mais acesso. Não é uma boa pergunta essa questão, mas é sempre, tem que ser olhado para cada localidade. E, só para concluir, a região norte do Brasil tem um padrão diferente da região sul do Brasil. E isso está descrito neste site da Fiocruz. Pode passar, Renato. Fechando o primeiro bloco de perguntas online, Valquíria Homero, Poder 360. A Secretaria de Comunicação da Presidência divulga o placar da vida, entre aspas, omitindo o número de mortos e a evolução do número através do tempo. A SECOM também classifica como em recuperação, entre aspas, novamente, os doentes em acompanhamento. O Ministério da Saúde considera responsável enquadrar os infectados como em recuperação, entre aspas, como a SECOM tem feito? Bom, é interessante essa pergunta, porque nós estamos buscando, o governo federal como um todo, está buscando compreender a dinâmica da epidemia por prismas diferentes.
nós podemos dizer que a maciça maioria das pessoas estão recuperadas, porque nós não estamos monitorando as pessoas que estão em casa, que tiveram Covid e que saíram, porque muitas estiveram nesse contexto. Este dado nós teremos a partir dos resultados do inquérito sorológico nacional, que está sendo realizado pela Universidade de Pelotas, junto com o IBOP. Estamos iniciando também uma estratégia nacional de testagem mais ampla, que vai ser comunicada, vai ser esclarecida. E a questão do recuperado, no Brasil, o número de recuperado ele é estimado da seguinte maneira: é um cálculo composto que leva em consideração o registro de casos e óbitos com confirmação do Covid, que são reportados pelas secretarias, pelas unidades de saúde de todo o Brasil, o número de pacientes hospitalizados registrados no CIVEP-Gripe, que é o nosso sistema já histórico. Inicialmente, a gente identifica os pacientes que se encontram hospitalizados por SRAG, ou seja, estão ainda no hospital, sem registro de óbito ou alta hospitalar. De forma complementar, nós consideramos também os casos leves, com início de sintomas há mais de 14 dias, e que não estão hospitalizados e que não evoluíram e que evoluíram para óbito, ou seja, nós excluímos os que evoluíram para óbito que estão hospitalizados. E a estimativa de recuperado inclui o número de pacientes hospitalizados com registro de alta no CIVEP-Gripe, ou seja, é uma composição de números, porque é impossível termos um número preciso de cura, porque cura é quem não evoluiu para o óbito. Se eu peguei o coronavírus, não evolui para o óbito, eu evolui para a cura, porque essa não é uma doença crônica, é uma doença aguda. Então, nós temos muito mais pessoas curadas, porque lembrem-se, de cada 100 pessoas, 80 não vão desenvolver nenhum sinal e sintoma, mas pegou a doença, foi infectada. Vai ter uma doença leve, sintomas bem brandos. 20 vão precisar de algum tipo de atendimento mais especializado, internação, vão ficar. 5 vão precisar de respirador, ou seja, vão se agravar. Obviamente, todo esse restante que recebeu alta e que não foi nem para o hospital, foi curada. Então, o número de curados é imensamente maior do que o número de pessoas que evoluem para caso grave. Não tenham dúvida disso. Partimos, então, para a primeira parte das perguntas presenciais. A primeira, Hamilton Ferrari, Poder 360. Boa noite, secretário. Eu queria fazer 2 perguntas. Quantos testes da Covid-19 no Brasil o Brasil está fazendo em média por dia? E quantas pessoas estão com suspeitas de coronavírus e aguardam a realização para fazer esses testes no país? A gente consegue levantar esses dados? Eu vou abrir aqui o número, porque eu estou sem ele de cabeça, e eu passo para vocês agora precisamente esses números. Só um minutinho. Nós vamos abordar isso um pouco mais detalhadamente amanhã, com a presença do ministro. Nós vamos só finalizar a discussão que foi iniciada já há algumas semanas com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais e o Conselho de Secretários Municipais. Amanhã teremos uma reunião novamente para finalizar o projeto e apresentaremos para vocês. Mas, em resumo, é o seguinte: nós fizemos todo um processo de aquisição, que já foi anunciado aqui, de mais de 46 milhões de testes. Este volume vai representar cerca de 22% da população. Desse conjunto de testes, 24.647.768 reações, ou seja, testes, estão sendo adquiridos ou já foram, uma parte já recebida, ou já foram pagos e estão sendo entregues. Nós já distribuímos, só de RT-PCR, 1.638.816 reações, ou seja, para fazer, isso dá 6,6% do total das 24 milhões de reações. No total, as 24 milhões, ou seja, nós testaremos 12% da população brasileira. É muito maior do que muitos países estão fazendo, e esse processo ele está se aprimorando
por orientação do ministro Nelson. E dos testes rápidos, que é aquele da ponta do dedo, que vários municípios também estão adquirindo e fazendo, são 22 milhões de reações. Nós já distribuímos 15,8% do total, dá 3.478.560 reações de teste rápido. O teste rápido é para usar a partir do 8º dia. E o teste RT-PCR, que precisa de um laboratório, de um equipamento, é feito até o 7º dia. Então, estes são os números. Em média, os laboratórios centrais realizam em torno de 100 a 150 testes por dia. Essa é a média. Só que nós estamos agora com apoio de laboratórios do Ministério da Agricultura, da Embrapa, hospitais militares no Rio de Janeiro, o Hospital das Forças Armadas, que é a minha instituição aqui em Brasília, nós também estamos fazendo no HFA. Então, todos esses testes são os testes moleculares. Respondi a sua pergunta? Porque uma era o teste, quantos testes, a outra é quanto por dia. Quantos que são suspeitos e estão na fila para fazer o teste? O número total de exames que estão na fila, eles vão mudando todo dia. Nosso site, no plataforma.saude.gov.br, nós temos um painel com esses números todos lá atualizados. Eu não sei lhe precisar agora do Brasil como um todo. Até anteontem eram 93 mil reações aguardando processamento. Mas isso muda todo dia porque os laboratórios fazem painéis específicos para o coronavírus, quando dá negativo para o coronavírus, testa para outros vírus respiratórios. Está claro? Próxima pergunta, Luana Karen, TV Brasil. Olá, secretário. Olá, Luana. No final de semana, o Ministério distribuiu 100 respiradores para 4 estados. Eu queria saber se esses 100 que foram distribuídos já são daquele contrato de 14.100 respiradores que o Ministério firmou com 3 empresas brasileiras para produzirem, ou se não são respiradores importados. E queria saber se há um cronograma de entrega ou acompanhamento da produção desses 14.000 respiradores. Carla, eu vou passar essa pergunta para o Renato, porque eu não estou com os dados respiradores, não sou eu que cuido dessa parte. Mas a gente passa isso respondendo via assessoria de imprensa. Você tem o dado aí, Renato? Eu pego em seguida e passo para o senhor. Tá bom. Aí eu lhe respondo, o Renato vai pegar a resposta, porque essa é uma parte que o COIA que está cuidando nós temos uma divisão de tarefas internas dentro do Ministério. Eu fico mais com os testes laboratoriais, então, se quiserem saber mais sobre os testes, eu tenho mais capacidade de detalhar. Mas eu vou passar para vocês logo que o Renato me passar a resposta. Próxima pergunta, Renato. Vamos lá. Agora voltamos ao próximo bloco de perguntas online. André Borges, Estadão. Qual é a avaliação do Ministério da Saúde sobre as confirmações de mortes e contaminações de São Paulo, Rio, Amazonas, Ceará e Pernambuco? Esses estados estão no pico da crise? Ainda não? Quando chegaria? Qual é a avaliação sobre a curva de contaminações nestes estados mais impactados? Bom, deixa eu só pegar aqui O que acontece? Nós estamos num período em que, quando nós avaliamos a evolução para o óbito é um desfecho de um evento que aconteceu há 3, 4 semanas atrás. Então, já é o resultado da circulação maciça do vírus em alguma região, onde as pessoas pegaram e muitas delas evoluíram com quadros mais graves ou mais leves. A situação no Amazonas, no Ceará e em Pernambuco, elas seguem a tendência e o padrão é muito similar às curvas de doenças respiratórias dessas regiões. São Paulo e Rio de Janeiro apresentam padrões mais distintos, eu diria assim. Eu não posso dizer que estejam no pico da crise. E crise não é o termo mais adequado, da epidemia, da transmissão do vírus respiratório. Em São Paulo,
São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná possuem mais similaridade do que Rio de Janeiro e Minas Gerais, do ponto de vista de circulação de vírus respiratórios. Então, o que nós estamos observando no Rio de Janeiro é um pouco mais parecido com o que está acontecendo em Pernambuco, porque o perfil de sazonalidade e características de transmissão respiratória no Rio, no Espírito Santo, é mais parecido com o Nordeste do Brasil. Então, a resposta, quando chegaria esse pico da crise, ainda não dá para dizer, porque quando nós fazemos as medidas de distanciamento social, nós postergamos, a curva se achata e ela se prolonga um pouco mais para diminuir a pressão sobre o serviço naquele momento. Então, o efeito dessas medidas, nós ainda não sabemos precisar com muita precisão se será em que data exata. Que ocorrerá entre maio, junho e julho, eu não tenho dúvida. Então, este é o período em que nós teremos uma maior circulação de vírus respiratórios, que historicamente tivemos. Se vocês pegarem o período da pandemia de influenza, foi exatamente em julho, quando tivemos em 2009, mas, eventualmente, você tem uma antecipação de curvas de transmissão respiratória. Eu creio que o impacto dessa curva nos estados, ele ainda está sendo mensurado. Nós não podemos precisar se ele já chegou no seu ápice ou não. Não dá para afirmar isso ainda. Natália André, CNN Brasil. O Ministério da Saúde vem fazendo alguma estimativa sobre o número de infectados ao todo no Brasil? O ministro, em sua primeira participação da coletiva interministerial, quando anunciou Pazuello como seu secretário executivo, afirmou que 2% do país contrairia a doença. Isso significa 4 milhões de brasileiros. O ministro Taixe não especificou em quanto tempo atingiríamos esse número, porém, ele se baseou em algum estudo para falar isso? Sim, nós estamos acompanhando e conversando já há alguns meses, eu diria, com os países mais afetados, com o pessoal da Itália. Nós tivemos várias reuniões, tivemos também com a Espanha, com apoio da Organização Mundial da Saúde. E esta precisão, falando em 4 milhões, o ministro várias vezes citou o exemplo do número de pessoas que poderiam ser afetadas para poder discutir um pouco a projeção em relação ao que os modelos matemáticos apresentam. Nós tivemos modelos que são modelos muito pessimistas, ou seja, que traçam um perfil e uma expectativa muito maior do que nos parece real, mas sempre o modelo as pessoas colocam que seria aquele evento se eu não fizesse nada. Então, na medida que eu estou agora fazendo medidas de distanciamento social, os modelos matemáticos atuais, eles são insuficientes para explicar. Então, nós precisamos de modelos mais complexos para poder explicar um pouco mais o impacto dessas contaminações e dessas infecções no Brasil. O que nós estamos fazendo essa semana, na próxima semana, começaremos o estudo do Inquérito Epidemiológico Nacional com a Universidade de Pelotas. Os dados iniciais, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, demonstraram que menos de 1% de circulação do vírus no Rio Grande do Sul, ou seja, o vírus ainda não chegou lá de forma intensa. Mas, ao mesmo tempo, o Rio Grande do Sul tomou medidas de distanciamento social. O vírus não circulou de forma intensa, resultado da dinâmica social, ou também tem algum aspecto relacionado ao período de maior transmissibilidade. Então, essas perguntas, temos aí professores como o Dr. César Victor, que está coordenando este estudo, temos o Dr. Buratini, da USP, que também está nos ajudando. Então, eu espero que nós tenhamos essas informações mais precisas em algumas semanas. Também enviada ontem, Dagmara Spaltz,
Diário Catarinense, o Ministério confirma que o Estado de Santa Catarina, como o próximo local crítico na evolução da pandemia do novo coronavírus no Brasil. Em que se baseia essa avaliação? Bom, o Estado de Santa Catarina está apresentando um padrão de curva com magnitude menor, porque é um estado que tem uma população menor, obviamente, mas o padrão de curva é muito similar a São Paulo. Quando se compara as curvas de São Paulo com as curvas de Santa Catarina, são muito parecidas, que são diferentes do Rio Grande do Sul e do Paraná. Então, isso denota que há alguma característica diferenciada de circulação do vírus mais intensamente no estado de Santa Catarina. Isso pode ser afirmado. Nos últimos dias, nós tivemos um aumento expressivo de casos em Santa Catarina. Isso não quer dizer que o estado de Santa Catarina vai viver uma situação de dificuldade estrutural como outros lugares. Nós estamos acompanhando com eles estão ampliando leitos, estão ampliando as medidas, então, obviamente, isso vai ter um efeito. E é um estado que tem uma estrutura bastante organizada, mas também nos preocupa porque tem uma população idosa, é um estado com a média etária mais elevada. Então, devemos ficar atentos, muito atentos ao perfil de circulação do vírus no estado de Santa Catarina, porque Santa Catarina é o que está para acontecer e a região norte é o que aconteceu. É aquilo que eu falei, quando eu olho para o óbito, eu estou olhando para um evento passado. Se eu estou olhando para a infecção e número de casos agudos, eu estou olhando para um desfecho daqui 3 ou 4 semanas à frente. Então, estamos atentos e acompanhando a situação junto com as autoridades de saúde de Santa Catarina. Pode fazer, né? Juliana Contaifer, do Metrópolis, também ontem nos encaminhou. Os laboratórios particulares também estão enviando para o governo os resultados dos seus exames de síndrome respiratória aguda grave e Covid. Há subnotificação nesse intercâmbio de informações. É verdade que há mais de 120 mil exames que ainda não entraram no sistema do Ministério? É verdade. É verdade que nós ainda não temos os dados dos laboratórios privados, de todos os laboratórios privados. Os laboratórios da rede Sabin, aqui no Distrito Federal, estão alimentando já a base nacional, ou seja, estão transferindo os dados da sua base de dados para a base de dados do governo federal. Mas isso não acontece com todos os laboratórios, e nós sabemos que, pelo menos as grandes redes de laboratórios, tem mais de 100 mil exames realizados que não entraram no sistema, e eu não sei precisar desses 100 mil quantos são positivos. Então, nós não temos a informação total. Isso é de responsabilidade da instituição, não é do Ministério. É a instituição que deve notificar. Isso está previsto na lei de 1975, a notificação compulsória. Nós temos pergunta do Gésio Pazos, Rádio Nacional, Letícia Casato, New York Times, Letícia Carvalho, TV Globo, Érica Montenegro, Portal Metrópolis e Natália Cancian, da Folha de São Paulo. Todas elas são sobre assistência. Como a gente só está hoje com o secretário de Vigilância em Saúde, eu vou tentar responder pela assessoria de imprensa, ou então tentamos responder amanhã esses questionamentos com o ministro e os secretários. Na pergunta número 15, secretário, nós vamos para distanciamento social e lockdown, que seria a última pergunta também desse bloco, e abrindo em seguida para perguntas presenciais. Alexandre Madruga, da Sulocap News. O Ministério monitora estados que estão próximos de decretar lockdown e pensa em como ajudá-los? Como será o relacionamento do Ministério com São Luís do Maranhão para a manutenção do lockdown? Terá apoio do Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde, hoje mesmo, agora há pouco, estávamos reunidos, todos os secretários estaduais de saúde, a quem eu agradeço aqui, o doutor Jurandir, o doutor Beltrame, o presidente Beltrame do CONAS, do Conselho Nacional de Secretários Estaduais, discutindo essas situações. E nós estamos apoiando os estados nas suas ações. É uma medida complexa, não tenho dúvida disso. Todos os secretários, quando
pensam neste assunto estão refletindo, porque o impacto é um impacto negativo, muito complexo, mas o Ministério da Saúde está à disposição de todos os secretários estaduais para apoiá-los, não na tomada de decisão, porque a decisão de fechar ou abrir, conforme está nas legislações e conforme nós falamos em vários momentos, é uma decisão do gestor local. Mas, obviamente, são medidas temporárias e que devem ser proporcionais e restritas a cada realidade. Então, obviamente, somente as autoridades locais têm capacidade de dizer a necessidade de tomar essa medida, porque não é uma medida fácil. Dando sequência às perguntas presenciais, próxima pergunta, Gustavo Garcia, Portal G1. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Na avaliação técnica do Ministério da Saúde, as medidas de distanciamento social adotadas por estados e municípios, elas surtiram efeitos? E mais uma pergunta, se possível, aquelas diretrizes que seriam divulgadas, que já estão prontas, em que momento que elas vão ser divulgadas? Só isso. Obrigado. Ok. Diretriz, você fala da testagem, não é isso? Não, a diretriz do isolamento, do distanciamento social. Ah, tá bom. Bom, sobre a primeira pergunta, o Distrito Federal fez uma análise junto com a Universidade de Brasília e os resultados aqui do Distrito Federal foram muito interessantes, muito bons, sugerindo um efeito importante das medidas de distanciamento social no achatamento da curva, ou seja, na diminuição do tamanho do número de casos, dando tempo para a organização da rede de atenção à saúde, rede de vigilância. E, bom, nós não estamos numa ilha, né? Nós estamos conectados e o mundo inteiro, os estudos nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, demonstraram efeitos positivos também. No entanto, um grande desafio na tomada de qualquer medida de distanciamento social não é simplesmente fechar. Eu acho que vocês se lembram em algumas oportunidades, em coletivas que nós discutimos, nós deixamos muito claro, o difícil não é fechar, o difícil é abrir, porque as medidas de abertura, elas são parametrizáveis, mas não quer dizer que um estado, uma localidade, eu digo uma cidade, porque fechar o estado é mais complicado, e não vejo sentido em muitos lugares que tomaram medidas muito extremas. Mas como que nós podemos melhorar essa avaliação? Fazendo o monitoramento das pessoas que estão gripadas, que ficaram em casa em isolamento, e os seus contactantes. Independente de teste, independente do leito, independente de outras medidas. Os Estados Unidos estão fazendo isso. Por quê? Porque viu que não dava para fazer teste todo mundo. Então, para que a gente possa ter uma medida do impacto do distanciamento social de forma mais precisa, nós vamos lançar, muito em breve, uma estratégia que a gente está conversando com os estados de monitoramento, que a gente está chamando de rede Covid, para monitoramento dos contactantes, ou seja, a gente vai fazer isso de modo eletrônico, a gente já estamos fazendo pelo telefone, e nós precisamos considerar essas duas métricas para avaliar o efeito do distanciamento. É preciso também deixar claro que as medidas de distanciamento social, elas não são lineares. Eu posso ter locais que não fechou e que não vai precisar fechar em nenhum momento. Eu posso ter locais que fechou, que vai abrir e vai continuar aberto. Eu posso ter lugares que fechou, que vai abrir, e em determinada situação possa ter que fechar novamente em alguns setores, fazendo alguma medida específica. Então, não é uma medida linear, não é eu fecho e abro, não é dicotômico. A Singapura, por exemplo, fez uma medida de distanciamento social bastante rígida,
depois abriu e depois teve que fechar de novo. Então, há um processo que precisa ser equacionado. Nós estamos, eu reitero, é uma doença nova que nós estamos aprendendo a conhecer. Nós ainda não conhecemos efetivamente essa doença para ter assertividade em todas as ações. E, obviamente, muitos ou quase todos nós vamos pegar a Covid ainda. Então, é natural que isso ocorra, mas não vai ser tudo ao mesmo tempo. A gente vai demorar um tempo ainda para que tenhamos uma transmissão comunitária muito ampliada. Última pergunta presencial. Fábio Murakawa, Valor Econômico. Boa noite, secretário. Secretário, eu queria saber como é que o senhor vê esse debate, né, que está acontecendo aí nos últimos dias a respeito da fila única para o Covid-19, ou seja, você unificar o que tem de UTI nos hospitais públicos e privados e fazer como se fosse um banco, né, evitando aí que quem tem plano de saúde tenha uma prioridade no atendimento. Isso tem uma implicação política, mas talvez eu não sei se o senhor acredita que tem algum impacto do ponto de vista epidemiológico também. Queria saber o que o senhor acha e como é que o senhor vê esse debate. E uma outra pergunta, notícias aí nos últimos dias têm dado conta de que o cargo do senhor está sendo negociado com partidos do Centrão, né? Queria saber se já o governo, ou alguém no governo, já deu para o senhor aí uma perspectiva de quanto tempo mais o senhor deve permanecer no posto, e também aí que o senhor dissesse quais são os pré-requisitos, né, para que alguém ocupe a função de secretário nacional de Vigilância em Saúde, e se o senhor vê algum risco em indicações políticas para a função que o senhor exerce hoje no meio de uma pandemia. Bom, sobre a primeira pergunta, referente à fila única, os estados, eles possuem centrais de regulação de leitos. Essas centrais, elas são coordenadas, tem médicos, enfermeiros e profissionais que monitoram a ocupação dos leitos para torná-lo o mais eficiente possível. Essa discussão sobre uma fila única se dá em um contexto em que os leitos públicos e privados estejam insuficientes e você precisa ordenar a ocupação de leitos, uma vez que o turnover, ou seja, a rotatividade dos leitos, ela é mais baixa, porque é uma doença arrastada. A discussão sobre esse tema ela é fundamental, é uma discussão salutar, é uma discussão que deve ser feita, mas a tomada de decisão ela implica num acordo local entre os gestores e tomadores de decisão e principalmente envolvendo a sociedade e sociedade civil, ou seja, a rede de hospitais privados, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, fazendo o ordenamento dessa discussão, porque os leitos serão para todos e o Sistema Único de Saúde ele é para todo mundo. Então, nesse sentido, eu entendo que é fundamental se discutir medidas diante de cenários distintos. Não é para agora, não é para todo lugar e não são todos os lugares que necessitariam de adotar alguma medida nesse sentido. Nós não chegamos em nenhum lugar do Brasil nessa condição e eu espero que não tenhamos que chegar. Para isso estamos investindo, os estados estão investindo, os municípios estão investindo e a população está aderindo e ajudando nas medidas de prevenção. Sobre a minha situação, o que eu posso afirmar é que o ministro Nelson solicitou que eu permaneça na Secretaria de Vigilância em Saúde. O Conselho Nacional de Secretários Estaduais e Municipais de Saúde também solicitaram a minha permanência. O meu chefe, o general Matsuda, que é o diretor do Hospital das Forças Armadas, autorizou que eu permaneça nesta posição por mais um tempo. A duração, ela fica a critério do ministro.
E a autorização foi dada também pelo presidente Bolsonaro. Então, eu estarei enquanto for útil. Eu sou um servidor público federal, servidor do Hospital das Forças Armadas, eu sou civil, não sou militar, e estarei à disposição do ministro Nelson enquanto ele julgar necessário. Hoje, na prática, eu estou de férias, inclusive, porque eu tinha pedido já esse momento há um tempo atrás, mas me coloquei à disposição e estou aqui à disposição do ministro. E estarei à disposição dele, independente do cargo. Então, se ele achar que eu possa ser útil como um assessor cedido do Hospital das Forças Armadas, estarei da mesma maneira acessível e disponível para ele. Não é o cargo que me preocupa, não tenho apego a essa posição, mas é uma decisão do ministro de Estado da Saúde e é um cargo... a Secretaria de Vigilância em Saúde é uma secretaria talvez mais técnica, ela implica em alguns conhecimentos técnicos que são fundamentais. Conhecimentos epidemiológicos são fundamentais porque nós temos que tomar decisões sobre... São pelo menos 57 doenças transmissíveis de notificação compulsória, sem considerar programas de imunização, toda a parte de vigilância de arboviroses, né? Então tem que se conhecer um pouco. Eu não sou o único que conhece, tem muitos profissionais, inclusive melhores do que eu, para estar nessa posição e que foram meus professores e que eu os consulto sempre. Então, é natural que neste momento de transição as questões elas surjam, né, elas apareçam, mas eu sou um servidor público. Então, foi boa a sua pergunta, que me permite esclarecer o porquê eu estou aqui, já que eu tinha pedido a exoneração, mas é bom lembrar que eu tinha pedido a exoneração, o ministro Mandetta não aceitou, eu permaneci e o ministro Nelson solicitou para que eu permaneça. Eu estava aguardando essa decisão e essa decisão foi agora nos últimos dias. Tá bom? Então, essa é a informação que eu posso dar para vocês. Eu quero aproveitar aqui agora, já emendar já a informação. Nós temos hoje, até o momento, 114.715 pessoas confirmadas para o Covid-19. Deste total, 6.935 foram atualizados nas últimas 24 horas. Não quer dizer que aconteceram nas últimas 24 horas. Tem casos aqui que aconteceram há 3, 4, 5 semanas atrás e que o que foi atualizado foi a classificação final do caso. Então, 6.935 registros, que dá um incremento de 6%. Em relação aos óbitos, são 7.921 pessoas que evoluíram para o óbito, e que destes, 600 são registros novos, não são casos que aconteceram nas últimas 24 horas, são registros que foram atualizadas as classificações finais. Então, por favor, Renato, dá 8% de incremento. São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas continuam em números absolutos ainda como os estados mais afetados. Pode passar, Renato? Não, eu só tenho essa... Só essa, mas eu dou aqui um número. Por exemplo, ontem, aliás, no dia de hoje, nós tivemos 25 óbitos, ou seja, 25 pessoas que a data do óbito foi registrada hoje. Ontem foram 51. E antes de ontem, dia 3/5, 48. Ou seja, do total ali de 600 óbitos, não foram todos que aconteceram nos últimos 3 dias. São óbitos que aconteceram ao longo da semana. Esses dados estão sendo atualizados no portal do Ministério da Saúde. Conforme nós combinamos, às 19 horas, essa atualização se dará. E quando os estados... Pois não? Não está atualizado no site lá? No Covid ainda não. Não? A gente está distribuindo para os jornalistas, para a imprensa essa tabela, tá. E eles estão subindo essa informação. Bom, então está sendo atualizado em instantes.
600 óbitos que foram atualizados nas últimas 24 horas. Destes 600 óbitos, 25 evoluíram para o óbito no dia de hoje, ou seja, morreram hoje. 51 morreram ontem. 48 morreram antes de ontem. Então, dos 600, não são 600 óbitos que aconteceram nas últimas 24 horas. Eu queria reforçar isso, porque isso tem saído toda vez dessa maneira, como se nas últimas 24 horas tivesse evoluído para o óbito tantas pessoas. Não é isso. São 600 pessoas que algumas já tinham falecido, lamentavelmente, em decorrência do coronavírus, e que estavam em investigação. Tá? Então, deste total, nós temos registros atualizados, um incremento de 8% dos casos. Ok, Renato? Ok, vamos... Ficou mais claro, gente? Nas últimas 24 horas foram 25. De ontem para hoje, 25 mais 51. 76. De ontem para hoje, ou seja, ontem foram 21 pessoas que evoluíram para óbito e hoje foram 25. Então, dessas 600, estas são... Outra sobre lockdown seria a pergunta 17, Jonas Valente, Agência Brasil. As normas sobre distanciamento social publicadas pelo Ministério da Saúde prevêem a possibilidade de lockdown. Qual é a norma para essa situação? São 80% dos leitos ocupados? Quais são os requisitos para uma cidade ou um estado adote essa modalidade de distanciamento social mais rígida? Bom, novamente, no boletim número 11, nós temos descrito, nós fizemos uma caracterização das medidas de distanciamento social e também da análise de risco. É fundamental que o gestor local, para tomar uma medida dessa, tenha como referência dois parâmetros principais: a dinâmica da transmissão do vírus na sua localidade, que é como se fosse um velocímetro, para ficar bem claro. Imagine que eu tenho um carro, eu tenho um velocímetro onde eu monitoro a velocidade. Por outro lado, eu tenho um odômetro ali que me mostra a quantidade de combustível que eu tenho. O combustível é o número de leitos ocupados pelo Covid, não só pelo Covid, pela síndrome respiratória aguda grave. Quando eu olho para o combustível e eu olho para o velocímetro, eu consigo calcular a minha autonomia, quanto tempo que eu vou conseguir andar com aquele combustível. É a mesma coisa com o leito, ou seja, se eu tenho pouco leito, mas tenho muita transmissão do vírus, eu vou ter uma autonomia menor, então eu vou ter que tomar medidas para reduzir a velocidade de transmissão, que no caso é a medida de distanciamento social, para que eu abra mais leitos e coloque mais pessoas habilitadas para poder atender a essas pessoas. Então, a medida ela deve ser adotada de acordo com a realidade de cada local. Então, nós não entramos no mérito de quem deveria tomar essa medida. Eu acho que isso cabe a cada gestor local. Pode passar. Número 18, Kaique Alencar, Portal IG. O senhor acredita que já passamos pelo pico da doença? Há uma previsão para que isso ocorra? Quais serão as diretrizes do Ministério da Saúde para cidades e estados do país que estão adotando a flexibilização do comércio? Bom, essa é uma questão que nós já abordamos, já expliquei a questão da sazonalidade dos vírus respiratórios. Sempre olhem para isso, sazonalidade do vírus respiratório. A única coisa que eu tenho certeza que acontece todos os anos, nesse período, é isso: circulação de gripe, muita gente gripada nesse período. Pode passar. Renata Maris, o Globo. A diretriz para orientar gestores locais sobre regras de distanciamento social já foi apresentada a secretários estaduais, governadores e outras autoridades? Quando foi apresentada? Quando a imprensa conhecerá essa diretriz? Essa é a pergunta, inclusive, que eu fiquei de responder e acabei não respondendo sobre as diretrizes. Alguém tinha me perguntado sobre isso.
Essas diretrizes estão sendo concluídas, nós estamos validando ela com os secretários estaduais, dentro do Centro de Operação de Emergências, e muito em breve, eu creio que nos próximos dias, nós divulgaremos isso. Eu não sei se amanhã ou depois, tá? Mas a gente vai fazer isso. Olha, nós temos ainda perguntas do Vladimir Neto, da TV Globo, Bruna Lima, Correio Brasiliense, mas como são fora da área de atuação do senhor, e nós encerramos também as perguntas presenciais, podemos só uma fala de encerramento do senhor e encerramos essa coletiva. Primeiro, agradecer a vocês todos. Ontem, vários repórteres me perguntaram o que tinha acontecido, por que eu não vim. Foi um problema súbito, um mal súbito que eu tive, não consegui vir para fazer a coletiva com vocês. Estava marcada para ontem e eu peço desculpas de não ter começado. Hoje é o retorno das coletivas desse modelo mais técnico, mais de tirar dúvidas, para que a gente possa informar melhor a população, como vínhamos fazendo em outros momentos. Eu acho que agora a gente está com uma condição mais tranquila de se fazer, dada as condições de trabalho e organizacionais. Sobre a questão dos números, eu falei com vocês que nós estamos fechando um boletim especial sobre o perfil dos óbitos no Brasil. Esse boletim está ficando muito interessante, então nós vamos publicá-lo, se não me engano, amanhã ou na quinta-feira, não me recordo, acho que é acho que é na quinta-feira ou sexta, se não me engano. Aí depende do senhor. Eu quanto antes, comunicação, prefiro. Mas ele já está pronto, nós podemos publicá-lo amanhã, mas é porque amanhã tem outro assunto que pode ser que vai conflitar, né? Então, para evitar, ou a gente trata do teste, ou a gente trata do boletim do óbito. Então, para não fazer tudo ao mesmo tempo, eu queria combinar com vocês, a gente faz amanhã a discussão dos testes e depois da manhã a discussão dos óbitos. Eu acho que fica mais coerente. O que você acha, Renato? Eu acho que vale, acho que ótimo, só vale a explicação para o jornalista. Nós tivemos muitas perguntas ontem sobre por que nós deixamos de divulgar taxas de incidência por capitais, a classificação delas. Se o senhor pudesse explicar isso também. Legal. Isso é uma boa questão e alguns jornalistas acabam me mandando perguntas, acabo respondendo, mas não são todos que têm o mesmo acesso. Eu vou pedir ao Renato para passar para todos vocês. O que acontece? Nós iniciamos a resposta a essa pandemia em janeiro desse ano. Quando nós começamos, nós não tínhamos uma ficha de notificação, porque essa doença não existia no Brasil. Então, nós tivemos que criar uma ficha de notificação para explicar, olha, se tem um caso suspeito, notifique neste local. O que aconteceu? Nós abrimos um formulário eletrônico, que não é um sistema de informação, era um formulário eletrônico para registro. O volume foi tão elevado que o sistema ruiu, não conseguiu comportar a quantidade de informação. E aí nós criamos um sistema, ao longo desse período, um sistema chamado ESUS Vigilância Epidemiológica. O endereço é notifica.saude.gov.br. Qual a diferença deste sistema para o antigo? Nesse sistema, o município vai gerenciar, ele já gerencia a informação que é sua. No outro não, era um formulário que vinha para cá e a gente tinha que ficar mandando a planilha para ele. Então, neste período de transição, como eles estão limpando a base daquilo que estava num banco antigo, para poder julgar nesse banco novo, nós tivemos que mudar a forma de organizar a informação. Então, nós tivemos que criar uma ficha simples, consolidada, onde os estados mandam para a gente a informação consolidada. Ele só fala assim, eu tive tantos casos e tive tantos óbitos, mas eu não sei quanto caso, eu não sei a data do óbito, eu não sei se é homem, se é mulher, eu não tenho detalhes do caso. Às 19 horas, eles complementam a informação com os dados agregados por município, numa planilha ainda. Os únicos dados que nós temos mais detalhamento são os casos que estão internados, porque esse a gente pega de um sistema que já existe há muito tempo. Então, muito em breve,
assim que os estados terminarem essa homologação do sistema de notificação, e já está bem avançado, o painel se tornará automático, como a gente estava fazendo lá no passado, quando era o FormSUS 2, eu não sei se vocês se lembram disso. Então, isso vai ser resolvido. Nós vamos lançar agora, nessa semana ainda, uma atualização do painel com mais dados atualizados. Nós temos muitas informações que estão disponibilizadas com dados abertos, ou seja, quem quiser fazer pesquisa sobre o coronavírus, sobre a síndrome respiratória aguda grave, é só entrar na plataforma.saude.gov.br. Lá estão todas as bases anonimizadas, mas é um grande tabelão, ou seja, eu tenho cada registro, eu tenho um indivíduo, guardada a privacidade das pessoas, ou seja, é um dado anonimizado, onde os pesquisadores podem fazer estudos ecológicos, podem caracterizar o perfil muito mais detalhadamente, e vários já estão fazendo isso. Então, a qualidade da informação está aumentando, e esta é uma evolução de tudo que nós já vínhamos fazendo desde o início da resposta à pandemia, e que a gente já fez também em outras emergências. Eu estou no Ministério desde 2001, passei por várias pandemias, surtos e emergências, e o modo é o mesmo. Nós estamos, sempre quando tem uma nova doença, eu não tenho um sistema pronto para atender aquela doença. Então, a gente está ajustando e a qualidade da informação vai ficar melhor, não tenho dúvida disso. Você pode fazer a pergunta no microfone, por favor? Boa noite. Eu queria só entender que dos 46 milhões de testes que foram anunciados, entre testes rápidos e o mais complexo, pelas contas que o senhor comentou, 5 milhões foram entregues, né? Por que o restante não foi? Isso está dentro do planejamento, já está em maio, a curva já está bastante alta, não seria melhor que esses testes já estivessem nas secretarias? Queria entender por quê, e se o senhor puder repetir os dados exatamente, só para a gente não cometer nenhum erro. No boletim número 12, que está no site do Ministério, tem todo esse detalhamento. Tem a planilha onde nós colocamos todas as aquisições, os contratos, tudo que a gente vem fazendo. Então, isso está tudo bem detalhado no boletim número 12, que está no site www.saude.gov.br/coronavírus. A produção, a entrega dos testes, não são os 46 milhões ao mesmo tempo. A Fundação Oswaldo Cruz, somente ela, vai nos entregar 11 milhões até setembro, ou seja, tem uma grade de distribuição planejada. Então, agora em maio, o Fiocruz entrega mais 3 milhões e 600 mil testes. É muito teste, gente. 46 milhões é um volume imenso de testes. Só para vocês terem ideia, no ano passado inteiro, no ano de 2019 inteiro, considerando todas as doenças que são realizados testes nos laboratórios públicos, nos laboratórios centrais, considerando todas as técnicas laboratoriais, e aí eu estou falando de ELISA, PCR, isolamento, imunistoquímica, quimioluminescência, de todo ano nós fizemos 10 milhões de testes. A gente está comprando 46 só para uma doença. Então, é muito teste. Não dá para dizer que o Brasil não está testando. A gente está testando muito. O que acontece é que, por exemplo, nós distribuímos os testes rápidos. O dado de quem usou o teste e deu negativo, ou quem usou o teste e deu positivo, não está chegando para o Ministério da Saúde. Então, eu não sei, daqueles 3 milhões de testes rápidos, quantas pessoas que estão confirmadas no sistema foram confirmadas pelo teste rápido. Eu só consigo visualizar o resultado do RT-PCR. Então, nós temos muito mais testes que foram realizados, até porque várias prefeituras, vários estados também adquiriram testes rápidos. O teste molecular eu consigo visualizar, o teste rápido não. E vai ficar mais complexo à medida que as farmácias começarem a vender. Então, nós vamos orientar as farmácias que o farmacêutico faça o teste e que o resultado seja registrado no sistema
ESUS Vigilância Epidemiológica, cujo endereço é o notifica.saude.gov.br. Só para confirmar, no site covid.saude.gov.br os dados já estão atualizados. Lembrar que os dados nacionais e por estado serão atualizados todo dia às 19 horas por conta do fluxo de informações. Amanhã, provavelmente, nós teremos a divulgação do projeto de testagem no Brasil. Quinta-feira, o boletim epidemiológico sobre mortes no Brasil. E a expectativa é que na semana que vem, esse sistema automatizado com estados e municípios, ele permita extrair mais informações diárias sobre a situação em cada região, cada estado, cada município. Certo? Perfeito, Renato. E salientar, os pesquisadores que solicitaram as bases para a realização de testes também receberam essas bases e seguindo o preceito. Por isso que nós colocamos todas as bases disponíveis no site, para que todos os pesquisadores tenham a mesma oportunidade de realização das suas pesquisas. Então, está bastante transparente, dando seguimento a um trabalho que a gente vem fazendo já há alguns meses, o que torna a dinâmica um pouco mais compreensível, e vocês vêm acompanhando. Eu espero sanar as dúvidas, e o que eu não souber a gente vai estudar e trazer para cá para vocês no dia seguinte. Obrigado. Está encerrada esta coletiva de imprensa. Agradecemos a presença de todos. Tá aí, você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto coletiva com a atualização do Ministério da Saúde sobre o coronavírus. Continue bem informado pelas nossas redes sociais e acompanhe também a programação da TV Brasil. Uma boa noite.